All right. ¿Sabes tudo? ¿Tienes dúvidas? Let's go. Our team has just gathered for the first camp of the season in Ericeira. Looks like you're struggling a bit with the board. Hard work, competition technique, and a lot of surf to keep the energy level way up to the roof. No sauna. Time out for an evening meetup, and Joel is right about to... I've just been not really living for the few past, like, I don't know, 8 months. I'm looking forward to like start that now and see how it goes. Bem bom. Bora, temos que ir, né? Este saco não vai. Este aqui não vai. Temos aqui uma bela vista da Costa Vicentina. Aqui à direita, é. O mar, quando está grande, passa isto tudo para cá? O mar, quando está grande, vem uma onda desde aquela ponta ali, até ao fim. Olha, companhia de caça, mas este vai cá para a frente, ou já teve. Quem se ligou mais à vida do mar era o meu pai. O meu pai gostava muito de pescar e foi campeão nacional de pesca grossa. Eu vim aqui a parar, não foi por causa disso, mas nós desde que eu nasci que vinha para Sagres, porque o meu pai era engenheiro civil e fez o saneamento básico de Vila do Bispo, Sagres, Lagos, Albufeira e pronto, eu trabalhava em Lisboa, de gravata e de repente decidi mudar a minha vida, pronto. E fui viver perto da praia, era o que eu queria, era um desejo que eu tinha e mandei tudo um bocado às couves, não é? A gravata e era um bocado a minha vida, era entre cá e lá e viajar, e pescar, surfar, até ao João Maria nascer, até começar a ter filhos. Oh man, the mountains call my number one. I'm just a life-size lottery ticket in the hand. Não sei, ele nasceu em frente ao mar, não é? Agora é um habitat natural para ele. Ele olha para o mar com outro olho, ele não está só a olhar para as ondas, está a olhar para as rochas, está a olhar onde é que há peixe, onde é que a água está mais clara. Sim, ele próprio fazia as birras, ele queria ir para a água e às vezes um momento de frio e eu quero uma birra enorme e lá ia eu com ele para a água e ele ia até, ele com 2 anos e meio metia-se em pé na prancha sozinho. João tem houve uma vez que fomos ali, estava no metrô, 3,5 e eu a meio caminho perguntei-lhe, João, como é que te sentes? E ele, pai, estou cheio de medo, mas sinto-me muito bem. Portanto, ele tinha 9 anos de idade nessa altura e responde-me assim dessa maneira e Isto, por acaso, estive a arrumar o meu quarto há uns dias, mas este é o meu quarto. Mesinha do estudo. Coisas, fotos. E tem tipo os prémios e isso. Este aqui, porque, sei lá, correu tudo bem, foi uma viagem à Austrália e tipo, pensava que ia perder de primeira porque eu tipo, nem conhecia as pessoas, eu sabia que eles falam bué. E é aí que tu vês, quando os mais novos de repente conquistam coisas muito cedo, tu vês que eles estão prontos para o desafio. O João Mendonça com 12 ou 13 anos foi à Austrália e ganhou o Parque Groms, quer dizer, ok, este miúdo tem qualquer coisa, percebe-se logo, não é? Eu quero estar no nível deles, agora eu acho que sou capaz. Realmente acho que ele tem ali qualquer coisa especial dentro e aí uma coisa é tentares e não conseguires, outra coisa é nem conseguires tentar. Eu acho que a lesão começou muito cedo. Aí aos 10, 11 anos, se calhar já se notava ele a cochear e nós consultávamos o médico e não, isso é dor de crescimento, era sempre dor de crescimento. Pronto. E só há 2 anos, fez em maio, há 2 anos é que às tantas era tão evidente o cochear, até o ortopedista aconselhou fazer uma ressonância e a ressonância identificou a osteocondrite.
Ok, João Mendonça tem sido um processo de, se calhar, mais de 2 anos nisto. Aparece aquela lesão e ele continua em crescimento, continua a surfar. Cheguei à Austrália, deve ter sido o voo, não sei o quê, comecei com uma dor tipo aqui à frente. Começou-se a queixar e nós não demos muito crédito ao queixume dele, porque os médicos diziam não pode ser, isso pode ser uma tendinite por causa do esforço a mais e da viagem e tal. Podia surfar só que sempre com dor, nem tinha pica para surfar, não. E pronto, ele dizia, Zé, não consigo fazer isto, dói-me e pronto, e realmente eu disse, ok, João Pedro, isto tem que parar, não é? A pro surfer's life is not always a fairy tale. One has to endure so much more than we can imagine, and not everyone has the power to regenerate. Tem sido um processo super doloroso para ele, mas eu tenho a impressão que se ele não tiver dor, depois de todo esse esforço que ele fez, meses e meses a apanhar a caminhoneta sozinha para Lisboa, fazer 3, 4 horas de fisioterapia e vir embora, se ele ficar bom, eu acho que vai nascer um monstro no desporto nacional. Foi complicado. Não, às vezes é muito angustiante ver uma criança com 14, 15 anos a passar por que ele passou, não é? Ele às vezes, pai, mas porque é que isto me está a acontecer a mim? Eu rezo por ele, não é? Para que ele tenha essa oportunidade, que aquilo esteja curado, que é para ele ver até onde pode chegar. So we're back at our camp in Ericeira. There's a small window of an offshore wind. Our surfers took the opportunity to check out the slab around the corner. It's a demanding wave. Do they have the energy to rise to the challenge? Olha, nem abras isso está pronto para o desastre. Está também ficou pronto. Olha, esta é boa. Olha atrás. Okay, we're going out. It's a shallow wave, but it's super safe to drop and to do a one good turn. Okay. Está divertido. Sí, está divertido. Okay, let's go. Desayuno. Sí. Mari, no te falles. Okay, we got to the last day of the first camp. Everyone is so tired, but it looks like an unexpected push of a new swell comes up. No one was expecting such a gift from the ocean at the right moment to set things up before leaving for the first competition of the year, the La Torche Pro Junior in France. A shame, think something new under the sun. Yesterday, microwaves, Hans smoked the big brother. Today, waves, big brother smoked the little brother. Que un mismo surfista puede ganar un campeonato y el siguiente irse la primera en la calle. Entonces, No. But they all see is you need help. Oh, but still you try. O meu plano agora é voltar para a água. Começar com uns e não começar com outros era começar coxo e depois chegámos à conclusão que tínhamos de estar todos juntos e a verdade é que o ambiente tem estado ótimo,
O João tem feito o seu surfzinho todos os dias. Depois, quando vemos as imagens ao fim do dia, a claque do João é a claque mais forte de todas, porque eu acho que agora há aqui uma fase psicológica muito complexa, que é esquecer que aquilo aconteceu. So much of your life scheme. Já estavas atrás dos bombas, Hey, you see the rhythm of this kind of work? A couple more heats just to set last-minute details, and Matthias has switched on the winning style. Explosion! Mati, muito bem, hein? Estás a ver? Começas o hit logo, apanhaste logo logo 4 pontos, a seguir uma mapa, depois destruíste, naquelas que é para destruíste, estás a ver? E depois, pá, é uma opção de competição que a gente tem que trabalhar, meu. Eu estou ansioso para ver como é que eles se comportam em competição, porque isto é que realmente interessa. Nós estamos aqui para competir e para conquistar resultados. Os primeiros 15 minutos, foi lá e depois, meu. Depois parei. A Gabi deu 2 biscas incríveis. Eu vi uma que mandou 2 biscas incríveis. manobras, casquilhas todas de fora. Acabaste bem. Uma manobra sempre muito forte. Estamos bem nisso. Aqui foi o kick-off de nos conhecermos. No Pro Júnior vai ser igual. Ver como é que eles se comportam, como é que é o comportamento deles. Eu já percebi que eles têm um certo nível de surf, todos. Conseguem eles mostrar o melhor deles ali? Now, things just got serious. It's the first competition of the year. Quero ver essa cara durante 20 minutos, hein? The expectation is high, and you can really feel the electricity. They don't put pressure, you put pressure on. How much further can they go? Gabi coming back, huh? How long will they last? Find out on the next episode of EDP Surf for Tomorrow. Paras, hein? O que estás a fazer, pá?